Boa tarde, nono ano. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bom? Espero encontrá-los bem, viu? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, da aula de História. E hoje, nós falamos do nazifascismo, falamos do fascismo na Itália, hoje nós vamos falar do nazismo na Alemanha. A primeira coisa que vocês têm que entender foi as condições com que fez com que surgisse a ideologia nazista e ela crescesse tanto entre os alemães. Foi o seguinte, a Alemanha ela perdeu a Primeira Guerra Mundial e saiu, depois do Tratado de Versalhes, humilhada. Foi a única culpada pela guerra, teve que pagar uma indenização alta, teve que diminuir seu exército. Então ela saiu com o sentimento assim de ter sido menosprezada, de inferioridade. E foi essa situação, esse contexto, que deu condições para que o nazismo, as ideias do nazismo se desenvolvesse tanto e fosse tão bem aceita entre a população alemã. O movimento nazista ele foi organizado por Adolf Hitler. Adolf Hitler ele foi líder do Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. Hitler ele passou a presidir, né? Ele passou a presidir, ser um integrante desse movimento. Esse movimento ele tinha como principais seguidores os pequenos comerciantes, que eram racistas, antissemitistas e anticomunistas. O que é antissemitista? Antissemitismo é quando odeia, tem horror aos judeus, é contra os judeus. É aversão aos judeus, isso é antissemitismo. E é uma das ideias integrantes do nazismo alemão. Em 1920, o nazismo já contava com o auxílio de um grupo agressivo de paramilitares, a SA. Eles roubavam, faziam assaltos, eles vestiam de camisas pardas e os integrantes intimidavam, perseguiam, principalmente quem? Os comunistas e os judeus. Houve um período na Alemanha de uma grande dificuldade econômica, de uma crise econômica. Em 1923, Hitler tentou dar um golpe, derrubar o governo e assumir, né, o governo. Esse foi o chamado Putsch de Munique. Só que Hitler fracassou e foi preso. Quando ele foi preso, ele escreveu o livro Mein Kampf, se chama Minha Luta, na qual ele expõe, nesse livro, as suas ideias políticas, que eram fundadas nos princípios do totalitarismo, né, que é um governo ditatorial, nacionalismo, racismo e expansão territorial. Para ele, a raça ariana, a raça germana, alemã era superior às outras. Expansão territorial, que já que eles eram superiores, eles tinham o direito de dominar toda a Europa. Totalitário é um governo ditatorial, ditador, né? Que é onde o poder concentra nas mãos de um líder, de um único líder. Após o golpe que Hitler tentou realizar e não deu certo, que é o Putsch, os nazistas perderam um pouco a sua força política. Pelo menos até o final dos anos 1920, porque nesse período de 1920, a Alemanha começou a crescer novamente a sua economia. Só que aí veio a crise de 1929. Essa crise que afetou o mundo todo, inclusive a Alemanha. Então aumentou muitas falências de empresas, o desemprego aumentou muito. E aí houve uma grande intensificação das agitações também dos partidos de esquerda. Então, ao mesmo tempo que crescia o partido de esquerda, crescia também uma grande parcela da população alemã que vai apoiar as ideias nazistas. Certo? Quem vai apoiar as ideias nazistas? Além dos empresários, além dos comerciantes, os trabalhadores. Porque Hitler prometia aumentar o salário dos trabalhadores, né? Então os trabalhadores ficaram animados com esse aumento salarial. E também prometia a reforma agrária, então ele teve apoio também dos camponeses, acabar com a dívida dos camponeses. Então Hitler vai ter o apoio dos trabalhadores, dos camponeses e dos empresários, que temiam que os empresários vão apoiar Hitler porque temiam que as forças comunistas crescessem dentro do país. Tá? Então, nas eleições de 1932, o Partido Nazista conseguiu a maioria dos votos.
para o parlamento. É o chamado hashtag. Hashtag, que foi o crescimento dos grupos nazistas dentro do poder político da Alemanha. Em janeiro de 1933, o presidente von Hindenburg nomeou Hitler como chanceler. No mês seguinte, Hitler implantou uma ditadura e promoveu a eliminação sistemática de seus opositores. O Partido Comunista foi dissolvido sob a acusação de ter incendiado o parlamento, que na verdade foi um ato proposital dos nazistas para desencadear a perseguição aos comunistas e seus simpatizantes. Pouco depois, todos os partidos foram proibidos, exceto o nazista. Os sindicatos, os jornais de oposição foram fechados. Por meio da Gestapo, a polícia secreta do Estado, Hitler estabeleceu a censura, começou a perseguir os esquerdistas, os democratas, os grupos étnicos minoritários, como por exemplo os judeus, eslavos e negros, que para ele, esse povo, os eslavos, negros e os judeus, foram os responsáveis pela miséria do povo alemão. Contrariando as decisões do Tratado de Pós-Guerra, iniciou na Alemanha um rearmamento alemão. A partir de então, passou a almejar o que chamava espaço vital. Hitler, ele começou a defender a ideia do espaço vital, que para ele, a Alemanha sendo um povo superior, tinha o direito de conquistar o espaço vital. Esse espaço vital era anexar os países vizinhos, considerados necessários para a formação da grande Alemanha. Essas pretensões seriam o estopim, futuramente, da Segunda Guerra Mundial, certo? Que é a expansão de Hitler sobre a Europa, conquistando vários territórios da Europa, do continente europeu. Então, gente, começa então aí a aparecer o Partido Nazista, a liderança de Hitler, e nós vamos ver depois, então, que Hitler toma totalmente poder, se torna um governo ditatorial, um governo que vai perseguir os judeus, depois vão prendê-los e depois vão eliminá-los, que é o Holocausto, né? Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Então, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar no WhatsApp online. Vou passar as atividades da semana e vamos fazer, hein? Não esqueçam de me entregar. É a última semana do bimestre. O bimestre agora fecha dia 31. É a última chance de vocês terem nota 300, certo? Quem não entregou, vamos entregar as atividades e colocar em dia. Muita gente deixou de entregar. Nem mesmo fizeram a prova que eu mandei no Google Formulário. E nós estamos indo já, essa semana é a última semana do segundo bimestre. Nós vamos fechar a nota agora essa semana. Tá bom? Estou esperando, então, a entrega das atividades. Até mais. Tchau, tchau. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gebildet. Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung traten in sie ein. Ich glaubte, dass nunmehr die Voraussetzungen erreicht sind, um die ich das vergangene Jahr gekämpft habe. Als im Jahre 1918 der Krieg zu Ende ging, da war ich, wie viele Millionen andere Deutsche, schuldlos an Kriegsursachen, schuldlos am Kriegsbeginn, schuldlos an der Führung dieses Kampfes, aber ebenso schuldlos auch an der übrigen politischen Gestaltung des deutschen Lebens. Ein Soldat wie 8 oder 10 Millionen andere auch. Es kam die Zeit, da man sich nur
dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte. Wenn man den Blick in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. Und gleich diesem außenpolitischen und machtpolitischen Verfall setzte nun ein der Verfall im Inneren. Auflösung all dieser großen Organisationen unseres nationalen Lebens und unserer nationalen Kraft. Der Verfall unserer Verwaltung, die Korruption hindurch ihren Einzug und parallel damit der Zerfall unserer Volksgemeinschaft. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Und nun sehen wir, wie Stand um Stand zusammenbricht. Der Mittelstand allmählich verzweifelt, Hunderttausende von Existenzen ausgelöscht werden, Jahr für Jahr Zehntausende von Konkurse, Hunderttausende von Zwangsversteigerungen stattfinden. Und die Arbeitslosenarmee beginnt nun zu wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. Wie lange noch? Deshalb, weil ich überzeugt bin, dass man nun, wenn man nicht zu spät kommen will, mit der Rettung einsetzen muss, habe ich mich bereit erklärt, am 30. Januar die unterdessen von 7 Mann zu 12 Millionen emporgewachsene Bewegung einzusetzen zur Rettung des deutschen Volkes und Vaterlandes. Und so wie es mir gelang, von 7 Mann zu diesen 12 Millionen zu kommen, so will ich und so wollen wir bauen und arbeiten an der Wiederaufrichtung unseres deutschen Volkes. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst willen. Dieser gewaltigen Riesendemonstration erheben wir uns von den Plätzen. Wir grüßen das ganze Deutschland in unserem Lebensraum und jenseits der Grenzen und rufen aus übervollen Herzen: Unser Volk, unser Vaterland und unser Führer